Com o sucesso do filme que leva o seu nome, o famoso cientista Robert Oppenheimer está em alta. Mas você sabe qual foi o real papel do homem responsável por mudar a história de todas as guerras? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim em quinta essência. O filme Oppenheimer, recentemente lançado, já é um grande sucesso, não só de crítica, mas especialmente de público. A obra não está fazendo sucesso apenas entre os fãs de Christopher Nolan, que certamente ficaram muito empolgados com a cinebiografia. Na verdade, Oppenheimer formou, junto com Barbie, uma curiosa dobradinha que já arrecadou mais de $500 bilhão em bilheterias. O épico biográfico responde por mais de 200 bilhões desse total, um baita sucesso que continua crescendo. Contudo, um efeito acessório do sucesso do novo filme de Christopher Nolan foi o despertar do interesse do público geral pela figura de Robert Oppenheimer, que dá título à obra. O filme aborda diversos períodos da vida do grande cientista, que passou para a história como o pai da bomba atômica. É claro que sua vida não se resume apenas a esse fato, mas sem dúvidas essa é sua contribuição mais marcante para a ciência e para a história humanas. Mas afinal de contas, quem realmente foi esse homem responsável por liderar o famoso Projeto Manhattan? Julius Robert Oppenheimer nasceu em 1904 e se mostrou um brilhante estudante, formando-se em diversas universidades de primeira, Harvard, Cambridge e Göttingen. Em seguida, tornou-se professor na Universidade de Berkeley e aprofundou seus estudos em física nuclear, área em que se destacaria e que o levaria a ser selecionado para integrar o Projeto Manhattan em 1942. Oppenheimer se tornaria o diretor do projeto, sendo o responsável direto pelo desenvolvimento das primeiras armas nucleares, o que o fez ser conhecido desde então como o pai da bomba atômica. É claro que a ideia de uma arma cujo poder destrutivo residia na liberação de energia por fissão nuclear já era bastante conhecida quando Oppenheimer entrou para o mundo acadêmico. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, diversos cientistas europeus, muitos dos quais judeus fugitivos do regime nazista, passaram a temer a possibilidade de que a Alemanha conseguisse obter a terrível arma antes dos aliados. Dentre esses nomes, destacam-se Albert Einstein e Leo Szilard. Foi o apelo desse grupo de físicos renomados que motivou o início do desenvolvimento de uma arma nuclear pelos Estados Unidos, evento que culminaria com a primeira detonação em 1945. Esse teste, que recebeu o codinome de Trinity, foi supervisionado pelo próprio Oppenheimer. A visão tradicional a respeito do brilhante cientista é de que ele foi um sujeito controverso. Por um lado, Oppenheimer é considerado um verdadeiro patriota, responsável por pôr fim à Segunda Guerra Mundial e por permitir que os aliados derrotassem o eixo. Por outro, ele também sofreu graves acusações de ter vínculos com os comunistas, antes e depois do Projeto Manhattan. Por sinal, os planos de uma arma nuclear foram contrabandeados por espiões ligados aos soviéticos dentro do projeto, principalmente Theodor Hall. 15 anos depois, a União Soviética detonaria a maior bomba atômica da história. Mas será que essa é a análise mais correta a se fazer a respeito de Robert Oppenheimer? Bem, nós libertários temos uma visão um pouco diferente sobre esse ponto. No calor das emoções históricas do século XX, é fácil chegar à conclusão de que o físico foi um importante patriota que lutou por seu país contra a tirania dos inimigos. A verdade, porém, é que Oppenheimer foi, no fim das contas, uma ferramenta usada para aumentar o poder do Estado, elevando-o a níveis inimagináveis. Foi por conta de seu meticuloso trabalho que a bomba atômica foi desenvolvida pela primeira vez, sendo que a partir daí os projetos foram compartilhados ou contrabandeados para outras nações. E não é um exagero afirmar que se não fosse por Oppenheimer, talvez as bombas atômicas não tivessem sido usadas no fim da Segunda Guerra Mundial. Quem afirma essa possibilidade é o próprio Jeremy Bentham,
Bernstein, que trabalhou com Oppenheimer para o governo dos Estados Unidos. Hoje, todos sabem que as bombas atômicas são as piores armas já desenvolvidas pelo ser humano, especialmente em sua variante que usa como combustível a fusão nuclear. Na verdade, a capacidade destrutiva dessas armas é tão grande que a possibilidade de que a vida no planeta Terra seja completamente obliterada por um uso massivo desses armamentos é real. A quantidade de radiação expelida por um evento do tipo seria suficiente para tornar o planeta inabitável. Porém, uma única arma atômica detonada é suficiente para propagar o terror e a destruição. Basta lembrar dos eventos em Hiroshima e Nagasaki. Os aviões americanos despejaram a morte sobre duas cidades inocentes, pulverizando centenas de milhares de civis e condenando inúmeros outros a doenças e malformações. Existe sim o argumento de que o uso das bombas encurtou a guerra e poupou a vida de milhões de pessoas. Mas esse é o típico argumento estatal, que não trata os seres humanos como indivíduos, mas sim como números em uma planilha. O próprio Oppenheimer parece ter se dado conta muito cedo das repercussões de suas ações. Embora ele tenha levado seu projeto até o fim, é certo que em muitos momentos o físico parecia sentir remorso por conta do projeto. Dias antes dos terríveis ataques nucleares, seus amigos relatam tê-lo visto lamentar o destino dos japoneses. Aqueles pobres pequeninos, Oppenheimer teria dito. Após o fim da guerra, ele se tornou um crítico do uso de armas nucleares e se posicionou contra o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, cujo poder destrutível é consideravelmente maior. A partir desse momento, contudo, Oppenheimer parece ter caído em desgraça aos olhos do Estado. Ele se tornou vítima de uma caça às bruxas iniciada pelo presidente Truman nos anos seguintes ao fim da guerra. Em 1954, ele terminaria por ser demitido de todos os seus postos no governo, sob a acusação de ser um comunista e uma ameaça à segurança nacional. Sim, Oppenheimer teve ligações com os comunistas em sua juventude, mas não havia nada que provasse seu envolvimento com os soviéticos nos 20 anos anteriores. Na prática, ele foi simplesmente punido por suas ideias e ações não mais agradarem ao Estado, que ele tanto ajudara no passado. A verdade, contudo, é que as guerras modernas são o puro suco do estatismo, em sua forma mais vil e cruel. Nós falamos sobre isso de forma detalhada no vídeo Porque os Estados se envolvem em conflitos, no canal Ancapsu Classic, link na descrição. Em resumo, elas são conflitos em que os civis, que por definição são pacíficos, são arrastados para dentro dos combates, sendo tratados como alvos a serem atacados de forma covarde. Talvez nenhuma guerra demonstre isso melhor que a Segunda Guerra Mundial, e Oppenheimer trabalhou para coroar essa carnificina com a pulverização imediata de milhares de seres humanos que até então não haviam empunhado uma única arma. Quanto às armas nucleares, podemos dizer o mesmo. Do ponto de vista prático, essas armas são altamente ineficientes. Seu poder de fogo não é preciso, elas simplesmente destroem muito mais do que o alvo inicialmente imaginado. Com sua explosão, inúmeros outros recursos valiosos são destruídos: edifícios, estoques, infraestrutura urbana, armamentos, enfim, tudo o que estiver em seu raio explosivo. Além disso, a área atingida se torna perigosa para a vida humana por conta da contaminação por radioatividade oriunda da explosão. Em outras palavras, essa bomba mata o seu inimigo, destrói tudo o que ele tem, tudo o que está ao seu redor, deixa sua terra inabitável e imprestável para o cultivo, contamina os rios e o ar, transforma tudo em pó. Qual é o sentido de usar uma arma que não vai lhe permitir sequer ser compensado pelos prejuízos que seu inimigo possa lhe ter causado? Indivíduos preferem armas mais precisas, que vão infligir o mínimo dano possível, preservando tudo o que não precisa ser destruído. Isso se chama eficiência. Pense nas modernas armas para defesa pessoal e patrimonial, e você vai entender do que eu estou falando. Bombas atômicas só fazem sentido para o Estado. É como aquela máquina destrutiva
destrutiva criada pelo governo americano na obra A Revolta de Atlas e que é apresentada ao povo do país para demonstrar o poder que o Estado tem para destruir tudo e todos. Quando dois governos entram em guerra, os governantes não são os inimigos, os povos é que são. Quando o presidente Truman ordenou os ataques a Hiroshima e Nagasaki, seus inimigos deveriam ser o imperador do Japão e o alto comando do exército imperial. Porém, ele resolveu sua contenda matando centenas de milhares de civis de uma só vez. Isso parece ser uma resposta justa e proporcional a um ataque? Só na cabeça de estatistas para isso fazer sentido. Enfim, Oppenheimer mudou a história do mundo por ter dado ainda mais poder para os estados. Se hoje qualquer conflito faz você perder o sono achando que podemos nos encaminhar para o fim de nossa existência, agradeça a esse homem. Quando o primeiro teste nuclear foi realizado, Oppenheimer teria dito: "Agora me tornei a morte, a destruidora de mundos", uma paráfrase de textos hindus. Tendo plena consciência disso ou não, o brilhante cientista não apenas acabava de criar a arma mais destrutiva já concebida pelo ser humano, ele também a entregava para o ente mais destrutivo que já habitou este planeta, o Estado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!